Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro. Eu sou o professor Daniel, para quem ainda não me conhecia. Estou aqui junto com o professor Marcos Oliveira, professor Marcília, professora Carol, professor Darlan, ao longo da sua caminhada rumo à aprovação na nossa segunda fase. E aí, tem segredo para poder ser aprovado? Tem! Deixa eu te mostrar o caminho das pedras para chegar lá arrasando. Aliás, essa aula de hoje, se você já viu o nome dela aí na sua área do aluno, no BIP, você viu que ela se chama passo a passo. Sim, a gente vai trabalhar agora um passo a passo para fazer bem feita a prova. Segunda fase é treino, segunda fase é repetição. Então, a gente vai fazer isso ao longo do nosso curso. Vai ter que treinar em vários simulados, vai treinar em exercícios também para chegar brilhando lá na frente. Não tem como fazer uma boa segunda fase sem treino e sem ter um material atualizado. Porque a gente muda muito, não é? Olha o tanto de mudança que chama em improbidade, olha a nova lei de licitações, então tem que estar com o material aí, observe, olha quando é que foi fechada a sua edição para chegar seguro na sua prova. Lembrando que pode cair aqui as normas que foram atualizadas, editadas até o dia da publicação do seu edital. Então, do edital do nosso exame agora, número 37. Quem está fazendo repescagem não está mais no 36. A repescagem dá direito direto para a segunda fase do 37. Então, é a duplicação do edital da 37 que poderá, então, ter nosso norte da legislação a ser utilizada. Então, vamos ver como que a gente responde a peça e como a gente responde as questões. Na peça, você vai fazer as perguntas de identificação, que o Darlan sempre fala, eu vou treinar com vocês já já. Você vai perguntar quem é seu cliente, o que ele deseja, o porquê ele deseja aquilo. Você vai perguntar em qual fase do processo está, se é para uma petição inicial, se é para uma defesa ou um recurso, e se tem urgência. E tem que sempre fazer essas perguntas, tem que criar uma rotina para ter memória muscular na hora da prova, para você fazer uma escolha segura da sua peça. Depois que você descobriu qual é a sua peça, você vai preparar a estrutura dela, o esqueleto dela em um rascunho. Não dá tempo de fazer tudo no rascunho, escrever tudo e depois passar limpo. Infelizmente não dá. Queria que desse tempo, mas não dá. Então, o que você vai fazer na estrutura? Você vai colocar endereçamento, preâmbulo, cabimento, fatos, direito, pedidos, e a gente vai treinar isso ao longo do curso. Depois que você fez a estrutura, é hora de pesquisar as teses que você vai utilizar. E aí você vai agora usar e abusar do seu vade-mecum. Você tem um índice cronológico da legislação, para aqueles que já sabem o número da lei e só não sabem a página que está. Tem o índice alfabético remissivo da Constituição, seja no vadão ou no vadinho. Esse índice é muito importante, muito importante. Os dois eu vou colocar aqui, né? Por que, Daniel, que é importante? Porque você pode não lembrar o artigo da Constituição que fala sobre aquele assunto. Mas você pensa, poxa vida, onde é que tem mesmo a estabilidade do servidor público? Aí você pesquisa por servidores e você vai achar a resposta. A gente vai daqui a pouquinho fazer a prova, uma prova inteira, e aí você vai ver como é que é bom esse caminho para poder descobrir. Então você tem o índice alfabético remissivo na Constituição e você tem um índice alfabético remissivo da legislação de direito público. Isso no vadinho. Então no vadão você tem da Constituição, no vadão você tem o índice alfabético remissivo da legislação como um todo, e no vadinho tem específica para direito público. Então fica melhor você pesquisando no vadinho. Ah, eu esqueci qual é a lei de improbidade. Você vai pesquisar no índice remissivo da legislação improbidade e vai ter a lei. E mais, nós temos ainda o índice remissivo, alfabeto remissivo da lei 8.112, logo depois do índice geral da legislação geral. Também ajuda, é uma lei grande, e já já a gente vai preparar um da lei 13.303. Sua prova ainda não vai ficar pronta, mas você tem ali o da lei 8.112 para poder utilizar. Tem também o índice alfabético remissivo do CPC. Ah, você não lembra onde é que fica a contestação? Onde está a apelação, onde está um recurso ordinário, ou onde está a reclamação? Você vai lá no índice alfabético remissivo do CPC e você vai achar. E olha que trem legal, tem até o índice de súmulas. Sim, para a gente vira e mexe cai súmula. E aí você vai lá no índice do vadinho, tem no vadão? Tem, mas vadão para todas as áreas. No vadinho tem o nosso só
do direito público, e aí você vai pesquisar lá e você vai encontrar a sua resposta. Você vai achar a súmula do STJ, vai achar a súmula do STF, incluindo as súmulas vinculantes. Depois você vai responder de forma clara e objetiva, sempre, sem rodeio, sem floreio, sem ficar falando nobre julgador, para com isso. Aqui tem que ser claro e objetivo, conforme o gabarito. É só você olhar o gabarito das provas anteriores que você vai entender a linguagem do examinador e o que ele espera. Você vai utilizar as informações do enunciado. O examinador ele conversa com você pelo enunciado. Então, tudo que é importante que você tem que utilizar está no enunciado. E evite usar termos que você não usa no dia a dia. E por que isso? Porque às vezes a gente quer impressionar, sabe? A gente quer demonstrar que a gente é chique, né? Só que quantas vezes a gente quer mostrar que a gente é chique, mostra que a gente é tudo ainda, né? Lá da roça. Eu falo muito isso porque eu sou natural de Goiânia, vivi crescendo por fazendas, né? E aí eu lembro, né, até da minha família, a família toda cresceu em fazenda. Aí vai chegar agora um restaurante chique, né? E aí quer mostrar toda pompa. Aí faz tudo quanto é caca, né? Então, às vezes a gente quer usar um termo que a gente não usa no dia a dia. Escrever errado, melhor não. A linguagem é simples na prova da FGV. Deixa para tentar usar a linguagem mais rebuscada depois. Ah, Daniel, mas eu domino a linguagem rebuscada. Que legal. Mas será que o seu examinador domina também? Então, seja sempre amigo de quem vai ler a sua prova. Não queira impressionar. Então, escreva de uma forma clara, precisa, com termos simples, que vai tudo dar certo. É mais fácil escrever assim do que querer florear e acabar perdendo um ponto, né? Então, vamos treinar isso ao longo dos simulados. Ok. Na hora que você vai escrever a fundamentação, o tópico do direito da sua peça, existe uma ordem lógica argumentativa, do argumento mais forte para o argumento menos forte. Então você vai começar sempre apontando violação a princípios. Os princípios da administração pública, os princípios dos serviços públicos, do processo administrativo, não importa. Nesse caso, como é que você faz? Você vai apontar o nome do princípio. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui essa letra. Então, o nome do princípio. Depois, o conceito desse princípio. A previsão legal ou fundamento legal. Qual artigo que ele se encontra. E depois, como ele foi violado. Como ele foi violado. Tranquilo? A seguir, você vai falar sobre fundamentos da Constituição. Vira e mexe para encher ADM, cai sobre direito à saúde, direito à educação, cai dignidade, ou cai a parte da administração pública, né? Do artigo 37 até o artigo 43 da Constituição Federal. Cai também alguma coisa sobre ordem econômica, a liberdade econômica, a intervenção na propriedade, né? Artigo 182, 183, 184. Depois que você terminou a Constituição, você vai falar sobre leis, seja lei complementar, lei ordinária, e aqui, para a gente não aparece em prova, né? Medida provisória, nunca apareceu, mas seria aqui correlato. Só depois disso você fala de decretos, para depois você falar de jurisprudência. Súmula é jurisprudência, tá? A diferença é que súmula é o enunciado de decisões reiteradas do tribunal. Qual é o maior perigo aqui? Olha, já vi tanto acontecer com a gente em ADM, lá em Const acontece menos, porque lá cai menos decreto, cai menos lei, lá fica tudo preso na Constituição. Mas para a gente em ADM cai. E olha, quer ver eu mostrar um exemplo? Caiu uma pergunta falando sobre pregão, ainda, né, quando a gente usava na 8666, que ainda pode cair na sua prova, inclusive. E aí o pregão ele tem decreto regulamentar. O candidato, na hora de responder, ele foi direto ao decreto e não usou a lei. E aí chegou na hora da prova e a banca não deu a pontuação. E por que isso? Quem manda mais na hierarquia é a lei ou é o decreto? É a lei. Então, você só vai pensar em usar decreto se não tiver previsão em lei. É a mesma coisa, você vai usar lei quando não tem na Constituição. Daniel, mas eu quero complementar. Lindo, ótimo, complementar tá bom.
mas sozinho não. Então, se você tem na Constituição e tem na lei, você faz o quê? Primeiro Constituição, depois lei. Tem na lei, tem um decreto. Quem manda mais é lei? Então, primeiro lei, depois decreto. Nunca você vai colocar só o subordinado. Você tem que colocar o chefe primeiro, depois o subordinado. Ok? Ao longo dos simulados, volte nesse material. Esse material vai ficar disponível para vocês na área do aluno. Volta nele, olha, para poder ir com segurança. Agora, e nas questões? Nas questões, você vai primeiro dividir por itens quando for o caso. É muito normal aparecer assim. Questão 1. Aí tem uma pergunta A e depois tem a pergunta B. Na sua folha de resposta tem que ser do mesmo jeito. Na folha de resposta é a folha da questão 1, vem lá no alto escrito questão 1. Aí você vai escrever item A e responde. E depois de terminar o item A, você coloca item B e responde o item B. Perfeito? Então, item A e item B. Ok? Voltando de lá. Depois você vai, como regra, iniciar sua resposta de uma afirmativa ou negativa, e aí depois você amplia. Como é que funciona isso? Seguinte, as perguntas vão apontar, foi correto tal posicionamento do enunciado? Aí você responde sim ou não. Então, a sua resposta para a FGV, como regra, é a seguinte. É sim ou não, sim, não, argumento e o fundamento legal. Qual é o artigo? Qual é a súmula? Então, para você, na hora da prova e no seu simulado, você treinar, como é que você responde questão? Sim, não, argumento, fundamento. Treina daí, memorize. Sim, não, argumento, fundamento. Então, se perguntar, por exemplo, se fulano de tal cometeu um ato de improbidade administrativa naquele caso, você vai responder sim ou não, vamos colocar que era sim, sim, porque o fulano recebeu recursos usando do cargo público de forma dolosa, esse é o argumento, configurando, né, o ato de enriquecimento ilícito, conforme o artigo 9º, inciso, aí você vê qual que é o inciso, vou colocar o inciso 1º da Lei 8.429. Então, foi o sim, trouxe o argumento explicando o caso e depois o fundamento legal, o artigo da lei. Então, como regra, responder questões em direito administrativo é sim, não, argumento, fundamento. Sim, não, argumento, fundamento. Perfeito? E vou te mostrar já já no gabarito da FGV que ela faz exatamente assim. Ah, não inventei a roda, não. Eu estou pegando como a banca cobra. E na sua prova como um todo, quando é que você não terá a pontuação? Você não tem a pontuação quando a resposta ela é divergente do gabarito. Fala, nossa, Daniel, né, jura? Sim. Mas eu explico para você. Isso acontece quando você encontra uma resposta que, teoricamente, também seria adequada, mas ela não está prevista no gabarito. Quando a gente vai corrigir a prova, eu, o Marcos e o Marcílio, a gente acha um monte de teses, né, em direito administrativo. Você fala, poxa, mas qual que eles vão usar? Não é? A gente acha 3, 4, vai cobrar uma. Às vezes a gente tem um rumo, tem uma ideia de qual que é mais importante, mas a gente não tem como cravar. E aí, se a gente coloca uma outra e não coloca aquela que a FGV queria utilizar, realmente não tem a pontuação, a gente vai brigar depois em recurso. Então, a princípio, quando você olhar a sua correção, você vai perceber que se não responder conforme o gabarito, a princípio, no primeiro momento, não tem a pontuação. E nas correções do simulado será da mesma forma. Se respondeu diferente, a gente não dá a pontuação. Depois, se quiser conversar, manda mensagem na área do aluno, manda mensagem para mim, para o Marcos, né, para o Marcílio, a gente conversa. Item B. Também não é pontuado quando houver identificação, aí perde a prova inteira. O sujeito foi lá e pôs o nome dele na prova, perdeu. Colocou cidade e não tinha cidade. Colocou que o cliente era divorciado e o enunciado não falava isso. Então, inventou informação, muita cautela, porque em alguns casos isso pode gerar identificação.
A gente vai ensinar isso muito durante os simulados também. No item C, quando a folha destinada à resposta à questão estiver em branco, você fala, não é lógico, né? A folha está em branco. O que acontece é que na sua prova você vai receber um caderno de respostas e nesse caderno eu tenho 5 folhas para peça, então vai escrito no alto, peça prático profissional 1 de 5, a folha 1 de 5. Depois peça prático profissional 2 de 5, até ficar 5 de 5. Depois vem a folha questão 1, depois folha questão 2, vem um título lá em cima, folha questão 3 e folha questão 4. O que eu já vi acontecer ao longo dos meus 11 anos como professor de segunda fase? Né? Eu dou aula desde o exame número 6, a gente está no 37, então tem uma jornada longa aqui de exames, mais de 30 exames, e o que a gente via era, a pessoa consegue terminar rápido a peça, terminou com 3 folhas, só que pela ansiedade, o nervosismo da prova, que é natural isso acontecer, ela começa a responder, o sujeito começa a responder a questão 1, na página 4 da peça. A questão 2, na página 5 da peça. E aí, lá no final, efeito cascata, a folha da questão 3 e a folha da questão 4 estão em branco. Então, se está em branco, não corrige. Aliás, você sabia que a sua prova como um todo não é corrigida só para um examinador. A sua peça vai para o examinador. A questão 1 vai para outra, a questão 2 para outra, a questão 3 para outra, a questão 4 para outro. Aí, o que acontece? Você respondeu a questão 3, na página da questão 1, vai estar divergente do gabarito, não vai ter pontuação. Então, muito cuidado na hora de responder. Outro item, quando a letra estiver ilegível, e a gente vai avisar nos simulados, porque você pode entender, eu entendo minha letra, mas eu sei que minha letra não é legal. Quando eu faço prova, eu vou lá e dou aquele capricho, aquele talento na letra, porque eu tenho que facilitar para o examinador. Você pensa, o seu examinador tem 500 provas para poder corrigir. A sua está com uma letra difícil. Ele vai ficar perdendo o tempo dele? Sabendo que tem que corrigir mais um monte de prova? Não, ele pula para a próxima, não é? E depois tem que se vire com recurso. Então, para você não passar por essa angústia que é fazer um recurso administrativo, que às vezes nem é aceito, você vai fazer o quê? Você vai caprichar ao longo do curso na letra. Se você perceber que gasta mais tempo para fazer letra bonita, então você vai ter que treinar para fazer a prova mais rápido, né? Conseguir pesquisar mais rápido. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer isso, é com treino. Eu, Daniel, sou ciclista, né? Voltei de férias, meu ritmo, olha, acabou. Como é que eu vou recuperar meu ritmo de antes? Com muito treino. Hoje eu não consigo fazer o meu tempo que eu fazia, lá em novembro, começo de dezembro. Mas eu vou voltar a conseguir fazer aqueles tempos, mas eu tenho que ter paciência. Não é em uma semana, 2 semanas. Eu vou gastar uns 3 meses de treino para poder voltar como antes. Então, nos simulados é a mesma coisa. Não é com um simulado, não é com 2 simulados que você vai conseguir já ficar no ponto. Vai ser lá no final do curso. Lá no final você vai estar sensacional, se você treinar ao longo dele. Se não treinar, vai chegar desesperado no final do curso. Todo o texto feito fora das áreas e limites também não é pontuado. Então, escreveu fora do limite da página, a margem da página, aquele texto está fora, não é pontuado. E cuidado, que há um risco ainda de se falar que houve identificação. Então, cuidado na prova. F. A mera transcrição de dispositivos legais sem o desenvolvimento de raciocínio jurídico. Tem gente que tem preguiça de escrever, que chega lá e só fala, foi violado o artigo tal, foi violado o artigo 6º, parágrafo 1º da lei 8987. Não tem pontuação. Por mais que você tenha indicado o artigo certo, não tem pontuação assim. Nessa última nossa segunda fase, do 36, eu coloquei dentro do nosso site do meu curso para poder fazer mentoria. A gente nunca faz, o Marcos, a gente não é muito de fazer mentoria, mas a gente vê que tinha aluno que estava precisando dessa ajuda, porque para a gente financeiramente nem compensa, mas a gente falou, vamos lá, vamos para poder ajudar. Mas acontece que nenhum aluno foi lá e pediu para a gente poder fazer mentoria, foram todas pessoas de fora do curso. E aí eu comecei a olhar aquelas provas e falava, gente do céu, que curso foi esse que ensinou para eles escrever desse jeito? Porque eu vi muitos casos que aquele candidato que ainda não era aluno nosso, aquele candidato, ele sabe encontrar, ele achou a resposta, mas acontece o quê?
que ele não fez o diálogo, não trouxe argumento. Lembra que a resposta é sim, não, argumento e fundamento. E ele colocava sim ou não e jogava o fundamento. E só o fundamento não traz pontuação. Então, cuidado. Aí falar, Daniel, é que eu estava com pressa, o tempo era curto, mas na hora da prova eu vou fazer certo. Então faz. Aquilo que a gente faz no treino, a gente repete na hora da prova. E isso vale para tudo. Aquilo que você treina para jogar tênis, para jogar futebol, se repete na hora do jogo. Aquilo que eu treino no ciclismo na hora da prova, eu repito na hora da prova. É memória mecânica. Você está nervoso, você aciona a mecânica. Então, treine sempre fazendo da forma mais completa. Beleza? Então, vamos lá. Algumas observações gerais. Você rasurou o título, né? Você não. Alguém falou, rasurou o título. Então, era a questão 3, você viu que, putz, respondi a questão 4 na página da questão 3. Eu vou rasurar lá em cima. Tá errado, perde, é eliminado do exame. Não pode nem rasurar, nem usar branquinho, liquid paper, corretivo, né? São sinônimos aqui de acordo com cada região. Nem pode levar para a prova. Então, cuidado. Errou, passa um traço dentro do texto. Mas se você rasurar o título da folha, que quem escreve o título é a própria FGV, está eliminado do exame. Dados que são legalmente exigidos e não foram apresentados no enunciado devem ser indicados como? Você tem que pôr data, é obrigatório. Então, data 3 pontos, local 3 pontos, OAB 3 pontos, ou 3x, advogado também com reticências. Se for, por exemplo, CPF, na hora de fazer o preâmbulo, a qualificação, CPF 3 pontos. As questões da prova prático-profissional podem exigir posicionamento jurisprudencial pacificado, isso é tranquilo, então pode cobrar súmulas e pode cobrar até o que não é simulado. Durante o curso a gente vai falando com vocês sobre os principais casos, as principais jurisprudências, e ainda temos uma aula de descarrego de súmulas. E se você encontrar um erro na prova, informa o fiscal, pede para registrar na ata. Se for o caso, chama o representante da OAB, você já vai se atuar como advogado na hora, sem pânico, tá bom? Tá faltando uma folha, chama o fiscal. Ah, estão querendo pegar o seu vadimeco, chama o representante da OAB, tá bom? Daniel, como é que essa parte mesmo se eu erro durante o texto, não é o título, você errou no texto. Você escreveu lá, por exemplo, conforme o artigo 39, parágrafo 2º. Vai ficar aquela vírgula, não tem nada não. Parágrafo 2º da CF. Ok? Aí você terminou de escrever e falou, putz, não era o 39, parágrafo 2º, era o 37, ou melhor, mudar, o 41, parágrafo 1º que você queria colocar. O que você faz? Simples. Você vai fazer um traço em cima. E na sequência você vai escrever o artigo que você queria. Com a mesma caneta, tá? Aqui eu mudei de cor, mas lá é a mesma caneta. Então você vai escrever artigo 41, parágrafo 1º da CF. Ok? E agora a prova para a gente treinar. Quando você vai ler o enunciado, você tem que imaginar que na prova você vai estar um pouco mais tenso do que na sua casa. Então a gente vai utilizar de técnica de marcação das palavras mais importantes para te ajudar depois, ao revisar, você vai ter que ler algumas vezes, vai estar escrevendo e vai voltar para o texto, mas para você ser mais rápido na leitura. Então, na prova você vai ter uma única cor, que eu vou usar cores diferentes, mas na prova você vai ter uma única cor, por isso que eu vou usar elementos geométricos diferentes na marcação. Quando aparece nome de pessoas que poderão ser sujeitos na ação, eu faço um círculo. Então apareceu a prefeita do município de Ribeirão Vermelho. Então tenho duas pessoas diferentes aqui. Pretendia promover diversas áreas rurais do município. Como estratégia, a prefeita doou área de preservação ambiental. Então, aquilo que agora que eu vejo que é do mérito, eu vou marcar, vou sublinhar. Então, a prefeita doou
área de preservação ambiental localizada na região leste do município. Para quem? Aqui é outra pessoa. A construtora Edifica Mais. Para a construção de um complexo tecnológico. Estranho, né? Doação não é simples assim. Trata-se de empresa pertencente ao enteado da prefeita. Vou até colocar aqui do lado já um item 1, que eu acho que a gente vai ter que atacar esse item. Doação para parentes viola o princípio da impessoalidade. Na região norte, a prefeita determinou, então aqui um outro ponto de mérito, determinou a desapropriação de todos os imóveis rurais improdutivos para a realização de reforma agrária. Eita, será que o município pode desapropriar para a reforma agrária? Então pus aqui um item 2. Espantado com as ações, Manuela, então uma outra pessoa, Manuela, ela é vereadora do município, procura você na condição de advogado para elaborar a medida judicial constitucional cabível para a dissolução. Eu quero dissolver o fato narrado. Ok? Tá bom. Então, eu faço ali um retângulo quando eu estou falando na parte processual e eu faria aqui ainda um outro em lilás, que vou usar em próximas aulas, quando tivesse uma urgência e aqui não ficou claro essa urgência, né? Para poder pedir uma liminar, uma tutela de urgência. Ok. Essa forma de marcar a gente vai desenvolvendo ao longo. Agora ainda eu sei que é difícil de pegar, mas ao longo do curso vai ficar mais fácil para você. Nas perguntas de identificação, eu tenho: quem é o meu cliente? Meu cliente é Manuela, uma vereadora. Ok. O que ela deseja? Ela deseja que nós, como advogados, façamos aqui a propositura de uma medida constitucional para dissolver aqueles fatos. Quais eram? A doação para o enteado, lá o parente da prefeita, e a desapropriação para a reforma agrária. Ok. É uma petição inicial, uma defesa ou recurso? Já tinha uma petição inicial? Já tem um processo? Não. Então, é uma petição inicial. Tem urgência? O enunciado não falou. Mas se você quisesse colocar, o que abunda não prejudica. E esse enunciado que já caiu em prova. Não fui eu que escrevi, não. Já caiu em prova. Estou trazendo para ficar mais fácil a gente trabalhar. Bom, mas qual será a medida nesse caso? Pensando na finalidade da medida e pensando também em quem é meu cliente. Para a gente descobrir qual é a peça, já treino com vocês no nosso próximo bloco. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Prontinho, já estamos de volta e agora a gente vai conversar ali no quadro sobre as medidas possíveis. E eu gosto de trabalhar com vocês sempre uma análise racional, onde a gente vai colocar todas as ações possíveis e a gente vai descartando uma a uma até chegar naquela que racionalmente você sabe que vai ser a adequada. A gente ainda não estudou aqui nesse momento as ações, mas para quem está na repescagem, já viu anteriormente, então já tem uma noção. E para quem vai assistir essa aula depois, no curso regular, esse que talvez não tenha também visto ainda as partes das ações, pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente vai treinando isso ao longo das aulas, vai tudo fazer sentido ao longo do curso. Então vamos lá. Eu sempre uso aqui por ordem alfabética.
porque fica mais fácil de você memorizar para a hora da prova. Então, das ações constitucionais possíveis, nós temos, aliás, colocar todas, né, ações. Eu tenho a ação civil pública, a ação popular, a ação de procedimento comum, por exemplo, uma ação anulatória, uma ação de obrigação de fazer, habeas corpus, habeas data, o mandado de injunção e o mandado de segurança. Ok. Ação civil pública pode ser usada para proteger o patrimônio público? Imagine aquele caso da doação irregular de bens públicos. Pode. Só que pessoa física pode propor ação civil pública? Não. Somente órgão público ou pessoa jurídica que pode propor a ação civil pública. A ação popular pode ser usada para proteger o patrimônio público? Também pode. Pode anular aquela doação e anular aqueles atos de desapropriação irregulares? Sim. Então, a princípio, ok. Só que a ação popular só pode ser proposta por quem? Por cidadão. E quem é o cidadão? O cidadão é a pessoa física que está no pleno gozo dos direitos políticos. E o enunciado não falou diretamente isso. Mas o enunciado diz que a nossa cliente, ela é vereadora. E para ser vereadora tem que estar no pleno gozo. Então, ótimo. É um caso de ação popular. Poderia ser uma ação de procedimento comum? Não, porque a ação de procedimento comum está prevista no CPC, não é na Constituição Federal. E o enunciado foi categórico. Ele quer uma ação constitucional. Poderia ser um habeas corpus? Também não, porque o habeas corpus quer o quê? A liberdade de locomoção. Habeas data? Também não. Eu não estou discutindo acesso, retificação ou anotação de informação personalíssima. Depois, nós temos o mandado de injunção, que é para suprir a ausência de uma norma regulamentadora para alguém gozar de um direito. Ou, ali no caso, a nossa cliente, a vereadora, ela não está gozando de um direito por falta de regulamentação? Não. E poderia ser o mandado de segurança, que é aquela ação mais desejada pelos alunos da segunda fase de direito administrativo? Mandado de segurança, ele é uma ação egoísta. Mandado de segurança, ele quer proteger um direito da cliente e é um direito líquido e certo. Nesse caso, a vereadora quer proteger um direito dela que foi violado ou ela quer proteger a coletividade? Ela quer proteger a coletividade. Então, nesse caso, eu preciso de uma ação que seja altruísta. Mandado de segurança egoísta. Mandado de segurança só quer proteger o autor, não quer proteger outras pessoas. Então, casca fora daqui mandado de segurança. Eu tenho uma ação popular. Perfeito? Então, descobrimos qual era a medida. Então, qual é o título? Uma ação popular. Daniel, eu quero colocar aqui uma pedido liminar, um pedido de tutela de urgência. Eu posso indicar no enunciado? Pode. Lembrando que quando você coloca com pedido de liminar, com pedido de tutela de urgência, isso não é nome da ação. O nome da ação é ação popular. Você está mostrando ao juiz do feito que tem um pedido muito apressado, muito importante, muito urgente, que ele tem que olhar aquele pedido. É só isso, tá bom? E na ação popular você pode escolher usar o termo liminar ou o termo tutela de urgência, os dois a banca aceita. Tecnicamente, tutela de urgência é o mais adequado, tendo em vista o CPC atual, mas fique à vontade de usar qualquer um deles. E outra, Daniel, mas e se eu colocar no gabarito e não tiver ali o pedido, né, da tutela de urgência liminar?
eu vou zerar? Não, não perde nada. Tem uma máxima que eu falo muito para vocês. O que abunda não prejudica. Eu vou repetir muito ao longo do curso. Endereçamento. A ação popular sempre vai para o primeiro grau. Então, aqui vai para o juízo da vara da fazenda pública ou vara cível da comarca. Ele não diz qual era a comarca, mas eu colocaria da própria cidade, né? A banca sempre aceita. Depois a gente vai conversar também. Hoje o foco nosso não é estudar a parte processual, não é estudar a parte material, é te mostrar o caminho para responder a prova, tá bom? As partes têm enunciado, a gente vai estudar depois que tem que colocar um cabimento, a gente vai estudar aqui os fatos, coisas simples, mas o meu ponto é mostrar um pouquinho sobre pesquisa. Quais seriam os fundamentos jurídicos que você poderia utilizar? E aí? Será que a gente teve violação aqui a princípios? Sim. Então, primeiro você vai questionar princípios. Princípios. Daniel, e como é que eu vou fazer isso na hora da prova, se não lembro mais quais eram os princípios? Você vem aqui para o VAD. Estou usando o vadinho, vou na parte da Constituição. E você poderia já pesquisar por princípios aqui no vadinho. E aí você tem ali embaixo, ó, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, princípio do contraditório e da ampla defesa, princípio do devido processo legal. Era algum desses? Não. E onde que pode estar? Pensa o seguinte, a Constituição traz os princípios da administração pública. Então você volta, acha o termo administração pública, e aqui nós temos dentro do tópico administração, tá lá, princípios de disposições gerais, artigo 37 e 38. E aí sim, você vai no artigo 37 da Constituição. No 37, e ele fala: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios, aí tem, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nesse ponto, eu entendo que foi violado o princípio da legalidade, porque a Constituição diz que desapropriação da reforma agrária é só a União. Foi violado o princípio da impessoalidade naquela doação. E até mesmo da moralidade. Depois de princípios, pensando exclusivamente na Constituição, você ia usar aqui o artigo que fala da reforma agrária. Então, você iria pesquisar no índice remissivo por reforma agrária. Deixa eu achar aqui com vocês. Reforma agrária. Aí fala, veja desapropriação, beneficiários, compatibilização, conflitos, imóveis, imóvel, indenização, tudo ali no 184. Imóvel rural, improdutivo, e aí para frente. Então vamos lá, no 184. Chegando aqui no artigo 184, diz, compete, agora não é hora de marcar, não é aula sobre desapropriação ainda, então não se preocupe, é que meu VAD já está marcado o último curso, tá? Hoje ainda não é aula de marcar, a gente não vai estar falando sobre isso. Então, compete à União desapropriar por reforma agrária, imóvel rural, e aí fala que não esteja cumprindo a função social. Mas compete a quem? A União, não é município. Pronto.
você vai desenvolver a sua fala, agora a sua tese, sobre o artigo 184, mostrando que o município não poderia desapropriar. Bom, de forma sucinta, eu coloquei isso para vocês. Depois a liminar, se fosse o caso, pedidos, valor da causa e encerramento. Está aqui a estrutura e como se responde. Na aula de ação popular, eu volto com você explicando tintim por tintim cada um desses itens. Como que a gente faz ação popular, a questão da competência, cabimento, isso fica lá para a aula de ação popular. Hoje é a aula de passo a passo, mostrando caminhos. E agora eu vou te mostrar caminho para as questões. Vem comigo. E te mostrando muito pesquisa. O foco hoje principal é pesquisa. Na pesquisa, você vai perceber que você pode até não conhecer aquele conteúdo, mas dá para achar a resposta. Questão 1. O Ministério da Saúde recebeu grave denúncia de que o servidor Mário dos Santos exigia de pacientes o depósito de R$5.000 para liberar o fornecimento do medicamento Y, de uso contínuo. Como medida cautelar, o Ministério afastou o servidor, pelo prazo de 75 dias, para realizar a apuração de irregularidades e reduziu a sua remuneração durante o período de afastamento 50%. Então vamos lá. O servidor público ele foi afastado pelo prazo de 75 dias e houve a redução da sua remuneração durante o afastamento em 50%. Ok? Diante dos fatos apresentados, responda de forma justificada aos itens a seguir. Agiu corretamente o Ministério da Saúde ao afastar o servidor pelo prazo determinado? Ou seja, agiu corretamente ao afastar por 75 dias? Fala, putz, não sei. Vamos pesquisar? Tem até a dica aqui de pesquisa. Você vai primeiro olhar para a Constituição e depois a gente vai na parte da norma. Então vamos lá. Na Constituição, você ia pesquisar por servidores públicos, já adianto, você não vai achar, não tem na Constituição. Então agora é a hora de pesquisar na norma. Aqui no VAD, nós temos um índice para as normas. Poderia pesquisar aqui por servidor público. Então, nesse meu mini VAD que eu estou utilizando, é a página 384. Cheguei aqui nos servidores públicos. E aí eu achei regime jurídico, lei 8.112, ela que a gente vai usar. E lembra que eu te falei que a gente também tem um índice da 8.112? Ele está aqui do lado, ó. Nessa edição ele teve um probleminha, a Saraiva ali, ela cometeu um probleminha na própria edição, na formatação, onde tudo que você vai olhar que começa sem o traço é um tema separado, tá vendo? Aqui tudo era para ser em negrito, ó. Todos isso também em negrito, só que a Saraiva acabou confundindo. Onde tem tracinho é subtema, e onde não tem tracinho é tema. E aí nós temos aqui abandono, adicional, e aí vem afastamentos gerais. Então, afastamento para servir em outro órgão, mandato, nada. Aí, afastamento preventivo. Achou dali? Afastamento preventivo, que é outro assunto preventivo. Não é afastamento como direito do servidor. O preventivo ele acontece durante um PAD. Então, a gente vai olhar, olha, artigo 147 da 8.112. Vou lá para a lei 8.112. Lei 8.112, e pesquiso o artigo 147. Ele está dentro do tópico do processo administrativo disciplinar, que é o PAD. E olha lá. O afastamento preventivo, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração. E continua. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessará seus efeitos. Ou seja,
pode prorrogar. Poderia até ir para 120, mas tinha que ser 60 mais prorrogação. No caso, o prazo foi de 75 dias direto. Como que você responde? Qual que era a forma de resposta? Era sim, não, argumento, fundamento. Sim, não, argumento, fundamento. Ok? Então, agiu corretamente o Ministério da Saúde ao afastar o servidor pelo período determinado? Então, sua resposta aqui seria não. Ok? E o que mais você poderia falar nesse caso? Você vai falar, o Ministério da Saúde não agiu corretamente, tendo em vista, vou só abreviar aqui, que o prazo de afastamento será de até 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período, mas não poderia ser direto de 75 dias, conforme artigo 147 caput e parágrafo único. Ok, sim, não. Então, sim, não, o argumento e o fundamento. Item B. Poderia Mário pleitear remuneração diferente da determinada pelo Ministério durante o período de afastamento? De novo, sim, não, argumento e fundamento. Você vai falar que sim. Aí você vai explicar. Durante o período de afastamento, não haverá prejuízo da remuneração, conforme artigo 147 da Lei 8.112. Então, sim, não, argumento, fundamento. Ok? Gabarito da FGV para esse caso, olha só. Então, era não, o Ministério da Saúde não agiu corretamente, embora a Lei 8.112, artigo 147, possibilite o afastamento preventivo com medida cautelar, a fim do servidor não influenciar a apuração, o prazo de afastamento de até 60 dias, podendo ser prorrogado uma única vez. A terminação do afastamento pelo prazo 75 violaria o disposto legal. E B, sim, o servidor poderia. O caput 147 prevê que o afastamento se dará sem prejuízo da remuneração. Ok. Vamos para uma outra questão. Acho que pelo tempo, eu vou direto na questão 2, que eu acho que ela é mais importante para a sua prova. Questão 2, a questão 3. Olha só essa questão, já caiu em prova e deixou muita gente de cabelo em pé quando ela caiu. Mas eu vou te mostrar que dá para encontrar a resposta, mesmo não sabendo o tema. As empresas Frangão, Quero Frango e Frangone, que juntas detêm 2/3 da produção nacional de aves para consumo, então elas têm o quanto? 2/3. Realizam um acordo para reduzir em 25% a comercialização de aves de festas, aves maiores consumidas especialmente no Natal, então peru, chester, de modo a elevar o seu preço, então elevar o seu preço pela diminuição da oferta, tendo o quê? Um incremento de lucro. Bem como reduzir os estoques de frango comum, cujo consumo havia caído sensivelmente naquele ano. Às vésperas do Natal de 2018, as empresas são autuadas pelo órgão competente pela prática de infração à ordem econômica. Então, o órgão competente autuou pela prática de infração à ordem econômica. Olha a dica, infração ao quê? À ordem econômica. Em suas defesas, as 3 alegam que a Constituição consagra a liberdade econômica, de modo que elas poderiam produzir na quantidade que desejassem e, se desejassem,
não sendo obrigadas a manter um padrão mínimo de produção. Então, elas pontuaram aqui em liberdade econômica. E falando que não tinha aqui como manter um padrão mínimo de produção. Ok. 6 meses depois, então tem um prazo. 6 meses depois significa junho de 2009, ou 2019. Os autos são remetidos ao julgador administrativo, que, diante do excessivo número de processos pendentes, somente consegue proferir a sua decisão em dezembro de 2022. Ok? Em alegações finais, a empresa aponta prescrição. Então, a decisão foi apenas em setembro e alegam prescrição. Item A. A conduta das 3 empresas foi lícita? Como é que você pesquisar isso? Você fala, gente, não sei nem o caminho, não é? O enunciado te deu a dica. Pesquise ordem econômica. Então, eu vou lá com vocês na Constituição e vou pesquisar por ordem econômica. Ordem econômica, direitos, documentos, empresa, livre concorrência, microempresa, responsabilidade individual. Pode ter alguma coisa por aqui, não tem infração, tem responsabilidade, a gente dá uma olhada. Tinha mais algum outro item? Não. Então vamos lá. É o artigo 173, parágrafo 5º. Quem sabe tem alguma coisa nele ou ali perto? Cheguei aqui no 173, que fala as empresas estatais. Não precisa marcar nada ainda hoje. Eu vou ler nos parágrafos. Cadê o parágrafo 5º? Antes disso, olha o parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Eles não estavam fazendo um aumento arbitrário dos lucros ali? Sim, uma espécie de cartel, não é? Então já achei uma previsão. Já achei aqui o artigo 173, parágrafo 4º. E olha só a nota que a gente colocou para vocês aqui. A lei do CAD, que é a lei das infrações à ordem econômica, 12.529. Mas, a princípio, eu já usaria 173. Então, conduz presa é lista, eu falaria aqui o quê? Não. Lembra? Sim, não, argumento, fundamento. Não, argumento. As empresas não podem combinar a produção para aumento arbitrário dos lucros, conforme artigo 173, parágrafo 4º. Quer usar a lei do CAD também? Use, mas você usa para complementar. Primeiro a Constituição, depois a lei do CAD. Se você fosse para a lei do CAD, como nós já vimos ali a nota, Lei 12.529, está aqui, Lei 12.529, aqui em cima. Você vai lendo sobre ela, cadê? Ela é uma lei longa, mas já achei aqui, das infrações à ordem econômica. Você ia pesquisar e você ia achar aqui como infração à ordem econômica das infrações, artigo 36, aumento arbitrário dos lucros, inciso 3º, e depois ainda tem aqui no parágrafo 3º, acordar com o concorrente, os preços, a produção, tá vendo? A produção está aqui, então poder usar tudo isso também. E outra pergunta é procedente o argumento da prescrição? Do tipo, já houve prescrição? Bom, vamos descobrir, não é? Vamos voltar aqui para a lei, porque na Constituição não tem a parte da prescrição.
E eu começo a pesquisar aqui, cadê prescrição? Então, eu tenho das penas, não, aqui, da prescrição. Prescreve em 5 anos. Opa, 5 anos. Foi em junho de 2019 que foram utilizar, né? E será que já teve prescrição quando saiu a condenação? A condenação ela aconteceu em 2022, setembro. Falar, não deu 5 anos, né? O fato aconteceu ainda lá em dezembro de 2018. Não tem nem 4 anos, não teve, né? Prescrição. Falar que não sustenta. Eu falo, calma. Essa era a pegadinha que precisava de aula. Por quê? O parágrafo 3º que está marcado, porque eu já dei essa aula para a turma anterior, do 36, diz, incide a prescrição, que é intercorrente, no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, esperando julgamento ou despacho. Aí o enunciado falava que 6 meses depois, em junho de 2019, os autos foram remetidos, que em razão do excessivo número de processos pendentes, somente decidiu quando? Então a decisão só foi sair em setembro de 2022. Ou seja, eu tenho aqui mais de 3 anos com o processo parado. Tem prescrição intercorrente de 3 anos? Tem. Então a pergunta era, é procedente o argumento da prescrição? Como é que responde? Sim, não, argumento, fundamento. Então você vai responder, sim, é procedente. Aí você explica que os processos paralisados à espera de decisão por mais de 3 anos prescrevem, conforme, aí o artigo, deixa eu olhar ali de novo, era o artigo 46, parágrafo 3º. 46, parágrafo 3º. Ok? Vamos ver como é que foi a resposta da banca? Então, aqui eram os caminhos que eu queria para vocês. Item A. Era não constitui infração da ordem econômica o acordo ou acerto com concorrentes para ajustar a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens, quando essa prática tenha por objetivo o aumento arbitrário dos lucros. E é permitido você usar, tanto o artigo da lei quanto da Constituição. E o item B, então era assim, ocorre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados, e nem essa parte foi até um exagero, arquivado de ofício e tal, conforme o artigo 46, parágrafo 3º da norma. Então, respostas bem objetivas, sucintas, de boa pesquisa. Hoje não vai dar tempo, né, para a gente fazer mais questões, mas acho que deu para você já pegar o espírito da coisa, tanto de pesquisar para a peça e também para as questões. Ao longo do curso a gente vai treinar muito mais, mas espero que uma luzinha já esteja acendendo aí em você para começar a pegar no laço como resolver prova. E pode contar com a gente. Se pintar alguma dúvida, você pode entrar em contato lá na área do aluno, lá tem no nosso BIP, tem um canal, onde a professora Gabriela responde para vocês, ou pode também ir diretamente para o nosso Instagram, no meu caso, @danlamounier. Pode escrever lá a sua dúvida que a gente bate um papo. Beleza? Um grande beijo, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.